Aí você começa a ser procurado por jogadores famosos ou você ajuda os jogadores a se transformarem em famosos? Como é que é isso? As duas coisas. Depois do Kaká, veio no meu escritório Aloysio Guerreiro, dizendo que tinha duas pérolas. Quem levou ele lá foi o Betinho, que faleceu recentemente, que é uma pessoa que eu gostava muito e até me ajudou muito. Eu falei, quem eram as duas pérolas? Ele falou, olha, é meu filho Aloysio, o Moraes, Bruno Moraes e o Robinho. Eu falei, eu tenho maior interesse. Ele foi me procurar porque o Betinho me indicou. E eu falei para ele, tá bom, fizemos o contrato. Passado, aí veio o primeiro jogo do Santos, aqui na Vila, aqui no Morumbi, o Robinho deu uma pedalada lá com o Rogério do Corinthians. Aconteceu o pior aí, o Aloysio, infelizmente, ele foi para o lado negativo, ele foi no cartório com os pais do Robinho e fez uma procuração para ele, e ele fez o Robinho assinar, e ao mesmo tempo que o Robinho assinou, o Robinho passou a ser jogador dele e estava rompendo comigo. O Robinho não sabia de nada, e os pais do Robinho tinham um maior carinho comigo. E eu, quando soube disso, fui lá no cartório e descobri que eles tinham feito, o Aloysio Guerreiro. Foi muito chato isso. Eu fiz o seguinte, eu chamei a imprensa lá em Santos, fui na casa do Robinho, na área de lazer lá da casa do apartamento do Robinho, juntamos lá, convidamos 10 jornais de televisão e alguma coisa. A hora que eu vi, não tinha como entrar na rua o dia que eu fiz essa coletiva. Uma coisa de louco. E o pai do Robinho falou que todo o acontecido, a mãe falou, o Robinho falou, e eu disse que eles falaram que o empresário do Robinho era eu, não era o Luiz. E ele contou a história. Porque aí o Robinho decolou. Depois teve um problema, um episódio muito triste com o Robinho. A mãe dele foi sequestrada quando eu estava vendendo ele para o Real Madrid, em 2004. E depois descobriram tudo. Os sequestradores ligavam para mim, porque a mãe dele só tinha o meu telefone nas coisas dela, né? Pedindo $1,5 milhão. Eu fui falar com o Marcelo Teixeira, e o Marcelo, na época, ajudou muito, chegou a colocar dinheiro vivo para pagar o resgate do Robinho. E foi pago 43 dias depois. R$300 mil, onde tinha um chip no dinheiro que descobriu onde foram descobertos os sequestradores. E foi muito triste essa história. E quando voltou o Robinho, o Marcelo falou, agora, eu falei, vamos levar ele para o Real Madrid? Ele falou, não, agora eu quero ele para a Libertadores. Eu não podia ir contra quem ajudou. Claro, lógico. Falei, então tá bom. Então em julho de 2005 ele vai para o Real Madrid. E acertei com o Florentino. O tempo passou, o Robinho estava rodeado de seguranças que o Santos colocou. A mãe dele, o pai dele morriam de medo de sair na rua. Aconteceu que quando ele foi campeão na Alemanha da Copa das Confederações, quando ele voltou para o Brasil, no aeroporto, eu falei, você não vai jogar mais no Santos, você vai jogar no Real Madrid, está tudo acertado. Mas o Santos está dizendo que agora não, que você vai ter que ficar lá ainda e tal, que vai negociar. Eu falei, não, nós vamos fazer pressão. Naquela época pegamos um helicóptero e fomos para Angra e escondemos ele lá. O Marcelo ficou muito bravo, porque ele não apareceu. A imprensa querendo o Robinho era a bola da vez, era o número 1. Claro. Querendo que ele fosse treinar. E, resumindo, o Real Madrid pagou 30 milhões de euros pelo Robinho e não pagou nada ao Robinho, pagou ao Santos. O Robinho abriu mão para ir para o Real Madrid. Um salário bem maior, tudo. Foi nessa época que eu até falei, isso aí quem estava lá era Vanderlei Luxemburgo, que era o técnico do Real nessa época. E foi uma briga, mas no final eu vi o caráter do Marcelo Teixeira. Ele chegou, me cumprimentou e disse, parabéns, você fez a sua parte e defendeu o jogador, e eu defendi o Santos. Ou seja, não foi uma briga, foi cada um negociando. Defendendo o seu lado. Ele pegou o melhor valor para o Santos e eu procurei o melhor para o atleta. E o Robinho chegou no Real Madrid como o novo Pelé. Deram a 10 do Real Madrid para ele, você se lembra? Sim. E começou bem, tudo. Ele não ficou, ele ficou no Real Madrid há alguns anos, mas não foi o jogador que todo mundo achava que ia ficar. Por que, Fábio? O problema é que ali tinha os brasileiros, o Ronaldo,
Roberto Carlos, Júlio Batista, Cicinho. E o Luxemburgo foi embora. Porque o Luxemburgo ele fala que não, mas é por causa da concentração, que os caras não gostaram quando ele pôs os caras para concentrar. Ele já conhecendo os brasileiros, que gostavam de festa, ele colocou concentração na véspera do jogo, sendo que o normal lá, eles se concentram no mesmo dia que jogam lá no Santiago, eles vão para lá de manhã, para o hotel, Mirasierra, almoçam e vão para o jogo. O Vanderlei já fazia isso ao contrário, 6 horas da tarde de sexta-feira, ou do sábado, dependendo do jogo, eles estavam lá. E o Robinho não ficou, porque teve uma proposta do Chelsea, que o treinador era o Filipão, e que acabou trazendo problemas lá para nós. A torcida começou a pegar no pé do Robinho, para ele não sair, e eu fui lá e fiz uma proposta. Eu quero que o Robinho ganhe que nem o Guti. O Robinho ganhava um salário, digamos assim, era pequeno para efeito comparativo. Ele ganhava em torno de 3,5 milhões de euros livre ano. E o Guti ganhava 12. O Ronaldo, muito mais, mas não vou comparar o Ronaldo. Não vou comparar o Casillas também, que era um goleiro da seleção e tal. E nisso, esse valor que eu consegui foi mais do dobro para o Robinho no Manchester City. E o Chelsea brigou com o Manchester City. E no último dia da janela, ele foi vendido para o Manchester City por 45 milhões de euros. O Real Madrid ganhou dinheiro em cima do Robinho. Pagou 30 e vendeu 45. E o Robinho, esse time estava sendo formado do Manchester City na época. E o Robinho não jogou o futebol que ele jogava lá. Aí depois ele rodou, foi para a Itália, onde teve o problema, foi para a Turquia,